Saudos irmãos, com a graça do Senhor, gostaria de compartilhar a minha devocional junto com os irmãos. E vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 26 e 27. A palavra de Deus fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Muito forte essa palavra, esse conselho, né, meus irmãos? Mas o que é realmente a ira? O que significa? A ira é um sentimento de ódio ou rancor em razão de alguma ofensa ou insulto. Mas nós, como cristãos, como devemos reagir a esse sentimento? Se esse insulto, a palavra de Deus fala, irai-vos e não pequeis. Se esse insulto vir diretamente a nós e nós queremos se justificar, queremos falar, mas eu estou com a razão em tudo, gera uma grande contenda e isso aí chega ao pecado. Muitas vezes nós queremos dizer, meus irmãos, quero me defender. Quem nos justifica é o Senhor, quem nos defende é o Senhor. Agora, quando nós estamos em meio que vemos outro ofendendo o irmão, como dito popular, falar pelas costas dos irmãos, e nós iramos e falamos alguma coisa moderado, em amor, justificando o irmão, isso não é pecado, não é verdade? Então, é desse jeito. Nós só conseguimos porque tem uma pessoa dentro de nós, que é o Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Quem tem o Espírito Santo consegue evoluir esse dom, é verdade? Mas nem todos têm o Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo. Então, se você tem e se você vai contender com aquele que não tem, proveito nenhum trará, só faz pecar. E a palavra de Deus diz que o pecado não entra no reino de Deus. Mas nessa situação, o que eu faço? Se alguém vir me agredir, me insultar, me ofender, Paulo e Tiago, ele nos dá uma instrução. Ele disse, não pague o mal com o mal. Pague sempre o mal com o bem. Não contenda com ninguém. Viva em paz com todos. A palavra de Deus fala, se o teu inimigo estiver com fome, dá-te de comer. Se tiver com sede, dá-te de beber. Deixa a ira com Deus. Ele fala na sua palavra, minha é a vingança. Mas ainda continuando no assunto, eu quero ir lá para o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Quero falar um pouquinho sobre duas mulheres de Deus, Evódia e Sintique. Essas mulheres, o apóstolo Paulo fala que no começo ela estava envolvida na construção da igreja lá em Filipe. Elas estavam junto, mulheres esforçadas. Mas o que aconteceu? Filipenses 4, versículo 3. Portanto, a contenda entre elas ameaçava a harmonia e o bem-estar de toda a congregação. Isso é grave, né, meus irmãos? Tem uma congregação imensa. Por causa da discórdia de duas mulheres que faz parte da liderança de Deus, poderia estragar a saúde da igreja. A igreja precisa estar saudável para que podemos propagar a vontade do Senhor, que é expandir o evangelho do reino, para apressar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes nós cristãos esquecemos que nós não somos daqui. Nós vamos voltar para a casa do Pai. Então, o apóstolo Paulo, ele frisou 2 pontos. A solução apontada por Paulo foi dupla. Primeiro, ele apelou, ele fez um apelo a essas mulheres para que sintam o mesmo no Senhor.
Elas deveriam evitar disputas tolas e coisas que não eram proveitosas. Precisava fortalecer o corpo, estimando mais outras pessoas do que a si mesma, a procurar não apenas os próprios interesses, mas o interesse do próximo, mesmo que suas questões fossem importantes sobre uma perspectiva humana. Elas não eram proveitosas sobre uma perspectiva espiritual. Segundo ponto, o nosso irmão apóstolo Paulo, ele fez um apelo urgente aos outros líderes da igreja para que ajudasse Evódia e Sintique a se reconciliarem e a tornarem ao mesmo pensamento no Senhor. O corpo deve trabalhar em conjunto para ajudar todos a funcionar de forma amorosa e harmoniosa em Cristo. Relacionamento correto são essenciais para a saúde da igreja. Quando as mulheres cristãs têm a mente de Cristo, elas não insistem em seus próprios métodos e opções. Ao contrário, escolhe o que é mais amável e edificante para fortalecimento de toda a congregação. Isto é, aquilo que é proveitoso. Isso não é fácil, especialmente quando questões doutrinárias estão envolvidas. Portanto, muita oração, meus irmãos. Humildade, conselho da palavra de Deus são necessárias para ajudar a reconciliar as diferenças. Que nós não viemos ser Evódia e Sintique, aquelas que começaram com todo o trabalho, foram envolvidas para o bem da igreja do Senhor, mas depois elas começaram a contender, não estava trazendo mais proveito para a igreja, estava adoecendo a igreja. Foi obrigado a Paulo a intervir e falar e aconselhar. E mesmo assim, somos nós nos dias de hoje, que nós venha ser Evódia e Sintique, aquela que começou o começo na carreira, na edificação da igreja. Que o Senhor Jesus nos ajude a crescer no reino espiritual, porque esse mundo já jaz no maligno, meus irmãos. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração e eu quis compartilhar com a igreja, porque a palavra do Senhor nada é em vão, nem volta vazia, nada para constranger, mas para edificar, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.